Saudações a todos, eu sou o Júlio e hoje vamos meditar a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 2. Vem comigo. Bom, vamos aí recordar o capítulo anterior rapidamente, que foi o capítulo 1 dessa primeira epístola de João, tá? Bom, sem muitas delongas, vamos ler. Só que antes, obviamente, precisamos fazer uma oração pessoal. Então eu quero convidar todos que estejam acompanhando a parar um pouquinho, fechar os seus olhos, se colocar numa posição respeitosa para falar com Deus. Ó Espírito Santo, estamos aqui na Tua presença. Te pedimos para que Tu venha nos dar um novo ânimo, carregar a nossa energia que se esvai nessa vida difícil que nós temos, esse mundo que nos tenta a fugir do Teu caminho, esse mundo que nos tenta também a não ouvir a Tua voz, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Nos ajuda, intercede por nós, junto com Jesus Cristo, o nosso Paizinho querido. Ó meu Pai, ouve o nosso clamor, nós queremos aprender a Tua palavra, nos dá um entendimento. Ó Deus, te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica conosco, Espírito Santo. Amém. Louvado seja. Bom, também quero propor que sempre depois que você fizer uma oração pessoal, faz um tempinho de silêncio, tá? Para que então você dê oportunidade do Espírito Santo falar contigo no teu coração. E, obviamente, o que aqui são apenas alguns segundos, eu te encorajo a você estender isso por alguns minutos, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu quero deixar claro, ao contrário dos vídeos anteriores, especialmente do vídeo anterior, quando eu falei do capítulo 1, eu não vou aqui tratar da metodologia do estudo da Bíblia, tá? Da palavra meditada conforme alguns métodos que eu tenho apresentado. Quem quiser, por favor, vá lá no vídeo 1 João, capítulo 1, que tem todos os detalhes lá a respeito desses pontos. Hoje eu não vou estar cobrindo esses detalhes, ok? Vamos começar então logo com a leitura. Então, primeira epístola de João, capítulo 2, vamos começar aí do versículo 1. Meus filhinhos, eu lhes escrevo tais coisas para que vocês não pequem. Então, que tais coisas são essas? Que eu vou até sublinhando, tá? Para ajudando a chamar a atenção. Essas tais coisas que ele está falando aqui no primeiro versículo desse capítulo 2 se refere ao finalzinho do primeiro capítulo, tá? Dessa mesma epístola. E eu coloquei aqui no slide para ficar fácil de ver. Diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e a sua palavra não estará em nós. Amém. Continuando, entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós vemos aqui que João reconhece que Jesus Cristo é um advogado, né? Um advogado está junto do Pai. E esse ensinamento foi tão claro para o João que ele repetiu isso em outras passagens. Então já coloquei aí uma que vem lá do Evangelho, de autoria dele, lá em João capítulo 14, alguns versículos do 15 e 16, aí também coloquei o 26, onde ele esclarece bem a respeito desse advogado. Ele diz assim, versículo 15, isso é Jesus falando, tá? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem
tudo que eu lhes disse. Então aí, João já está registrando algo que Jesus falou que pinta melhor essa imagem aí, né? Então, na epístola dele, esse trecho acima, nós vemos aí ele falando que temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo, e aqui nesse retângulozinho embaixo, extraído do Evangelho de João, nós vemos o próprio Jesus falando que Deus Pai daria um outro advogado, ou seja, se ele vai dar um outro, é porque eles dois são advogados, tanto Jesus Cristo quanto o Espírito Santo, tá bom? Então, tem mais um ponto que eu quero chamar aqui para que todo mundo que está lendo perceba, tá? Por mais que nós não estejamos meditando agora o Evangelho de João, capítulo 14, eu quero dizer aqui, ligado a essa expressão que temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo, quero que vocês entendam que foi necessário que Jesus retornasse para junto do Pai, para que então o Espírito Santo fosse enviado posteriormente, como o próprio Jesus prometeu. E aí, olha que mistério interessante. Nesse capítulo 2 da primeira epístola de João, ele mesmo ensina, né, que nós temos aí o advogado, que nós conversamos, né? Então, assim, Jesus Cristo é um advogado, o Espírito Santo também, além de advogar, né? A gente vê aqui João 14, versículo 26, que além de advogado, ele também ensina coisas, então ele é uma espécie de um mestre, um professor que ensina o quê? Quais coisas? Todas as coisas. E fará que nós lembremos de tudo o que Jesus disse. Tudo o que Jesus disse, o Espírito Santo pode vir a nos inspirar e nos ensinar. Ou seja, coisas que vocês nunca ouviram, o Espírito Santo pode ensinar. Coisas que vieram do próprio Jesus Cristo. Isso é tremendo. E olha que coisa linda, né? Então, Jesus Cristo pede ao Pai que venha o Espírito Santo atua junto com Jesus Cristo, o Espírito Santo sonda, está presente tanto em Jesus quanto no Pai, porque o Pai está também em Jesus. Então, olha que ação ativa da Santíssima Trindade. Essa aí é a Trindade em ação, é Pai, Filho e Espírito Santo na sua glória. Isso é maravilhoso. Passando então para o versículo 2. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então eu convido para todo mundo que está me acompanhando agora para dar uma pausa nessa meditação e ler rapidamente aí Isaías capítulo 53, lá no Antigo Testamento. Pode ler o capítulo 53 inteirinho, não é muito longo não. O que trata lá no capítulo 53? São profecias sobre o chamado servo de Javé, que nada mais é que a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, muitos anos antes até mesmo de Jesus nascer de Maria, virgem, sem pecado. Então, muitos anos, 600 anos quase. Na verdade, os capítulos lá de 40 a 55 do livro de Isaías foi da época do exílio da Babilônia, que foi mais ou menos aí 540 e tanto antes de Cristo. É isso mesmo. Então, quase 600 anos antes, já existiam profecias narrando como seria a crucificação de Jesus e como que isso era parte do plano de Deus. Então, por isso que eu coloquei somente o versículo 7, só para dar uma ilustrada, que diz assim: foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Tal como cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Eu não vou entrar aqui muito a fundo, tá? Mas rapidamente, por isso que eu conectei aqui o tal como cordeiro com a vítima de expiação pelos nossos pecados. Quem quiser ler lá no livro de Levítico, vai ensinar que naquela época o pessoal corria atrás do perdão
né, da retificação dos seus pecados através do sacrifício de animais puros. E um animal comumente usado era o cordeiro. Então é por isso, apesar de eu não ter colocado aqui no meu slide, é por isso que quando João Batista viu Jesus Cristo caminhando em direção a ele, ele já exclamou: eis aí o Cordeiro de Deus. Então João Batista reconheceu Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. O que significa? João Batista sabia que Jesus seria a vítima de expiação pelos nossos pecados, conforme esse João, não o Batista, né? João Batista foi um, João apóstolo foi outro, tá? Esse é o João apóstolo que escreveu essa epístola, escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, tá bom? João Batista não teve tempo de escrever nada, não. Ele pregou lá, preparou os caminhos para o Senhor e, né, bem mais, antes de Jesus completar a vida pública dele, João Batista perdeu a cabeça num prato lá numa festa. Mas, enfim, voltando para o assunto, vamos ter em mente que tudo isso que eu falei aqui, tá, não foi só falar por falar. Quando eu digo que isso tudo já estava profetizado quase 600 anos antes, numa época de exílio da Babilônia, já registrado, inclusive por pessoas que mesmo depois de Jesus Cristo vir, não quiseram acreditar em Jesus, tudo isso que eu estou dando são fatos históricos. E como se diz por aí, contra fatos não há argumento. Então, para quem não acredita muito o que está escrito em Bíblia, para quem muitas vezes não sabe nem se acredita em Deus, então fica ligado que existem muitos dados e muitas evidências históricas de tudo isso que aconteceu, tá? Então, para quem não acreditou pela fé, então você vai ter que dobrar o teu intelecto aos fatos que comprovam que tudo isso aí é verdadeiro, tá bom? Então, seguindo aí, versículo 3. Para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses, né? Quem diz que conhece a Deus, versículo 4, quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Por outro lado, o amor de Deus se realiza de fato em quem observa a palavra de Deus. É assim que reconhecemos que estamos com Ele. Quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou. Então, João aqui está nos ensinando que não adianta nada dizer que conhecemos a Deus, que acreditamos em Deus, se não tem qualquer tipo de esforço em colocar em prática o que chamamos de cristianismo. Até porque ser cristão, de fato, significa, né, imitar a Cristo. Então não é possível ignorar os mandamentos de Deus e querer ter certeza que Deus está vivo e ativo na tua vida. Não é assim que funciona, né? Então, tem muita gente que fala: eu fui esquecido por Deus, eu fui abandonado por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido aí a refletir para ver se por acaso o abandono não aconteceu da sua parte, tá bom? Uma coisa boa é que Deus é misericórdia, né? Por meio da fé, Ele nos adotou e o Espírito Santo, Ele vai agindo na tua vida. Ele vai, então, conforme você vai tendo contato com Ele, né? Deus é tão bom que Ele foi permitindo que isso fosse parte do plano, o Espírito Santo e fazendo parte da vida, e vai te revelando Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vai se tornando uma pessoa conhecida para você. Então, para quem lembra do primeiro vídeo, eu dizia lá, né, que não tem como ter relacionamento com alguém que você não vai que você não conhece, né? Então, como é que você vai dizer, por exemplo, eu amo aquela pessoa? Tá, isso é possível se você conhecer aquela pessoa. Como é que você vai amar alguém que você nem se interessa por ela? Então esse é o ponto, né? Então, por meio do Espírito Santo, você passa a ter todos os meios de conhecer Jesus Cristo através da palavra de Deus. E é assim que você inicia esse relacionamento. Então, indo aqui
rapidamente ao ponto, de João 14, versículo 15, o próprio Jesus falou: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aqui João escreve novamente no versículo 3 falando: para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos os seus mandamentos. Bom, acho que ficou claro aí. Mas só que, para poder ver de um outro ângulo, tá bom? Sendo um pouco mais prático, eu quero te dizer aí como que Jesus enxerga a pessoa que cumpre os seus mandamentos, tá? Então vamos ler Lucas, que eu coloquei aí, Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49, para entender também a respeito de quem não põe a palavra em prática, tá? Para quem não põe a palavra em ação. Então, versículo 46, isso Jesus falando: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vou mostrar a vocês com quem se parece todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a enxurrada, bateu contra a sua casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Ouve isso agora, hein? Ouve aí, versículo 49. Aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce. A enxurrada bateu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Ok? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? A questão da prática. O que eu entendo aqui? Que não adianta, isso é um exemplo, tá? Não adianta passar o dia inteiro enfiado dentro da igreja, tá? Porque não é isso que te dá santidade. Claro, ir para a igreja é bom, vá, não estou dizendo para não ir, tá bom? Eu estou dizendo, não é isso que vai te garantir uma vida de acordo com o coração de Deus, uma vida santa. Então, o que vai te amadurecer espiritualmente é um conjunto de coisas. Beleza, pode incluir igreja nisso aí, mas eu quero dizer que, primeiramente, o conhecimento da palavra, tá bom? Primeiramente, o conhecimento da palavra. Depois disso, aí é colocar em prática. Você tá vendo aí o que Jesus falou, né? Que vou te mostrar quem é que, com o que se parece quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, né? É aquele cara que soube o que fez e, consciente disso, estava preparado para tudo o que lhe viesse. Perceba, Jesus não prometeu nada do tipo, quem guardar minha palavra vai ser livrado do mal. Não. Ele falou que quando vier o problema, as dificuldades, as tempestades, ele vai permanecer firme. Beleza? Então, tá claro? Primeiramente, conhecer a palavra, depois é colocar em prática. Jesus não quer essa timidez espiritual, não. Ele quer audácia, quer destemor, sabe? O Espírito Santo, ele vem até você quando ele vê que você tá com essa vontade, ele vem e aí ele te ajuda, te socorre, te dá tudo isso que a gente falou e muito mais, óbvio, se você perseverar. E aliado com isso, se você obedecer a palavra de Deus. De novo, não sou eu que estou dizendo não, tá? Olha aí esse versículo desse capítulo 10 da Epístola de João. Para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos seus mandamentos. Tá bom? E quem se acha, né? Quem se acha o bonzão e acha que o que está aí na tela é abobrinha, eu quero te convidar a uma experiência. É praticamente um desafio, tá? Então, o que você vai fazer? Separa 1 ano da tua vida, 1 ano, tá? Não esquece, você vai viver, 80, de repente mais, né? Se quiser morrer mais cedo também, mas você deve viver por aí, uns 80 anos. Então, pega 1 ano da tua vida, tá bom? E se aplique a ler diariamente a Bíblia. Muita coisa não, meia horinha, tá bom? Lê meia horinha a Bíblia diariamente. E aí vamos apostar o que você quiser. Só não aposta dinheiro para você não perder dinheiro, tá? Mas você aposta o que você quiser comigo. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Porque o Espírito Santo vai agir e você vai mudar em 1 ano. Escreve o que eu estou dizendo, fica o desafio, tá bom?
Então, continuando aí a leitura. Caríssimos, não lhes comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, esse mesmo que vocês receberam desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, e, no entanto, o mandamento que lhes comunico é novo. Então, aqui, eu vou parar aqui rapidinho, aqui no versículo 8, que ele está dizendo aqui, no entanto, o mandamento que eu comunico é novo. Ele diz, primeiro, que esse mandamento é aquele mandamento de sempre, né? Ou seja, quem é que lembra aí dos 10 mandamentos? Está lá, Êxodo 20, versículos 3 a 17, o Deuteronômio 5, de 7 a 21. Então está lá, 10 mandamentos. Só que aí ele diz depois, no entanto, o mandamento que lhes comunico é novo. Ou seja, tem o antigo, pessoal. Porém, contudo, no entanto, o mandamento de sempre que vocês conhecem, ele é renovado, né? Ele se faz novo. Apesar de velho, ele se renova. Por quê? Porque Jesus renovou esse relacionamento com Deus. Ele nos deu plena liberdade nele, plena liberdade. É como João mesmo fala aí depois, nos tirou da escuridão e nos levou para a luz, tá? Então, deixa eu continuar aqui, versículo 8. E, no entanto, o mandamento que lhes comunico é novo, pois ele é verdadeiro em Jesus e em vocês, porque as trevas já estão se afastando e a verdadeira luz já está brilhando. Quem afirma que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Eu vou parar aqui rapidinho de novo, porque eu acabei de falar aqui que Jesus veio ao mundo, nos deu liberdade, nos retirou da escuridão, nos levou para a luz, mas na verdade mesmo, isso não acontece, tá? Com todo mundo, não. Porque é preciso que você queira. Porque se você não quiser, se você quiser ficar na escuridão, você vai ficar. Não adianta, tá? Você vai ficar. Então, Jesus tem a plena capacidade de te tirar da escuridão. A única coisa que impede de passar para uma energia potencial, para uma energia verdadeira ali de movimento, né, cinética, é você então querer. É só isso. Depende de você, tá? Então, novamente, partindo para a prática. Quem diz que tem Deus no coração, mas não se importa com as necessidades do próximo, esse daí está nas trevas, beleza? É isso que está dizendo o versículo 9. Versículo 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de tropeço. Ou seja, esse tropeço aí é a queda causada pelo pecado, né? Pelo erro, pela conduta enganada ou enganosa. Versículo 11. Ao contrário, quem odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então aqui vamos continuar. Versículo 12. Aqui eu acabei não apagando um subtítulo, porque muitas Bíblias têm uns subtítulos para dar um breve resumo do que se trata esse trecho, né? Mas o importante aqui, cada Bíblia vai ter de um jeito, então o importante aqui é se ater à palavra. Então, versículo 12. Olha que interessante a estrutura desse texto. Eu vou ler aqui, mas presta atenção na estrutura dele, que pode até confundir muitas pessoas, tá? Eu vou ler, mas depois eu vou apresentar de uma forma bem especial que eu montei aqui para essa partilha. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque os pecados de vocês foram perdoados pelo poder do nome de Jesus. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu lhes escrevi, filhinhos, porque vocês conheceram o Pai. Eu lhes escrevi, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Eu lhes escrevi, jovens, porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Então, olha que bacana a estrutura desse texto, né? Parece meio que uma poesia, assim, né? Então, tem os filhinhos, tem os pais, tem os jovens, vamos parte a parte para a gente aí e mastigando um pouquinho desse texto, que é isso que a meditação se trata, é disso, né, que a meditação se trata. Então, aqui, olha, eu lhes escrevo, filhinhos, depois eu lhes escrevi, filhinhos.
Então aqui, João ele está falando do presente, né? Eu lhes escrevo. Ele está falando também do passado. Lhes escrevi. É assim, eu alerto hoje e alertei antes. Então, tudo isso é a respeito do quê? Da soberania de Deus em todo o mundo, né? Então, quando ele diz aqui, porque os pecados de vocês foram perdoados pelo poder do nome de Jesus. Amém. Não é apenas algo que passou, é algo que se passa, é algo que acontece concretamente, atualmente, isso é atual, tá? Então, olha que interessante que conhecer Deus Pai está diretamente ligado ao perdão dos nossos pecados por meio da fé, né? A fé no nome e no poder de Jesus Cristo. Então, olha aqui, porque os pecados de vocês foram perdoados pelo poder do nome de Jesus, aqui se encaixa com que vocês conheceram o Pai. Então, conhecer o Pai está ligado a isso. Olha que maravilhoso, né? Isso é bem profundo. Então, agora o outro trecho que eu peguei aí. Eu lhes escrevo, pois, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Eu lhes escrevi, paz, falei pois antes, eu lhes escrevi paz, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Então aqui, João está falando com a certeza de que os pais, ou seja, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, agora de fato conheceram. E para quem não sabia quem era Deus, agora então, com Jesus Cristo, esse é o ponto, então agora com Jesus, com certeza sabem quem é Deus. E lembrando o que significa conhecer Deus. Aqui está falando, escrevi porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio, ou seja, porque vocês conhecem Deus. Mas o que significa isso, né? Então lá, versículo 3 é o que está aí nesse retângulozinho no final do slide, falando, para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos os seus mandamentos. Então é isso. E finalmente, falando aí aos jovens, eu lhes escrevo jovens porque vocês venceram o maligno. Eu lhes escrevi jovens porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Então, novamente, assim o João fala, né? Escrevo, depois ele fala, escrevi. Então, não é a respeito só de algo do passado, mas algo que ainda acontece, sempre muito atual. E já no segundo trecho, João explica por que os jovens venceram o maligno, né? Ou seja, diabo, Satanás, demônios que vagam, né, nesse mundo. Sabe por quê que eles venceram o maligno? Está escrito aí. Porque a palavra de Deus entrou neles. Então, primeira coisa, entrou neles a palavra, como uma espada. Então, fortaleceu-os, a espada penetrou, fortaleceu-os e permaneceu neles. Então, olha a importância da perseverança através da leitura perseverante da Bíblia. Então, os jovens venceram o maligno porque a palavra de Deus penetrou neles, deixou eles fortes e de lá não saiu. Ficou lá o tempo todo. E aconteceu uma leitura perseverante da Bíblia. Que maravilha, né? Que maravilha. Então aí, versículo 15, que é muito rico para mim. João escreveu assim, versículo 15: não amem o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Interromper rapidamente, isso me lembrou. Uma vez eu estava fazendo uma oração, o Espírito Santo me falou muito forte, algo muito parecido com isso, que dizia assim: jamais ame as coisas que Deus te dá. Ame a Deus, mas não ame as coisas que Ele te dá, não. Não sabe? Não é pra gente ficar criando apego às coisas. Tem gente que não vai atrás de Deus, tem gente que vai atrás das bênçãos de Deus.
pô, isso não tá certo, né? Não tá certo. Então, esses frutos vêm de uma árvore e não adianta você adorar o fruto, né? Não adianta, você tem que conhecer de onde que ele vem. Qual que é essa árvore aí? Então conheça Deus, conheça Jesus Cristo. Bom, vamos voltar aqui. Versículo 16. Pois tudo que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com seus desejos insaciáveis, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tá aí uma mensagem difícil de ser compreendida. Mas, se lembra, eu não estou falando que é difícil ser compreendida intelectualmente não, tá? Porque isso aqui, novamente eu digo, não é um exercício de intelecto, é um exercício espiritual. É preciso colocar a palavra em prática. Não é isso mesmo? Beleza, então, que dá para se dizer desses versículos aí? Bom, a primeira coisa que me veio em mente quando eu meditava isso é que a verdade é que isso aí não é tudo, né? Então eu peguei um trecho em que Jesus falou a respeito disso, que está narrado pelo evangelista Mateus, tá? Que tá assim, Mateus 6, 19, 21, aí eu pulei os versículos e fui para o 24 para pegar a ideia geral. Versículo 19 de Mateus 6. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? Eu quero aqui, tá? Agora tratar de um outro texto, tá bom? Quero tratar de um outro texto. Mas antes, vou até voltar aqui, porque tem que ficar muito claro que não tem nada errado em ser rico não, tá? Isso daí tem que estar muito claro, tá bom? O X da questão é o que você faz com a riqueza que tem. Você ajuda os necessitados? Você está atento aos seus parentes, às pessoas que você diz amar? Então, eu gosto de exercitar esse desprendimento interior com a seguinte pergunta: o que você faria se acordasse amanhã e todo o seu dinheiro e seus bens tivessem sumido? Tipo, evaporou. O que você faria? Você ficaria tranquilo? Ou você ficaria, no mínimo, aí, preocupado? Né? Sei que muita gente ficaria desesperado. Mas se você ficaria no mínimo preocupado, então tem um trabalho aí a ser feito dentro de você para você se tornar livre, tá? Você tem que ficar livre. Algumas pessoas, de fato, outras em espírito, tá bom? A preocupação aqui é em espírito e de fato também, as duas coisas. Então, tem muita gente que acha que se você for fiel a Deus, você vai ser rico aqui na Terra, né? Óbvio, isso pode acontecer, não tem regra em relação a isso. A riqueza é de Deus, o ouro e a prata é de Deus, né? Como diz a palavra. Só que, olha, isso pode até acontecer de você prosperar e ser rico aqui na Terra, só que isso aí não é o objetivo principal, né? Jesus, ele sempre deu mostra de que riqueza terrena não tem outra serventia que não seja ajudar o próximo, né? E tem até umas pessoas aí bem esquisitas, bem estranhas, que acham que pobreza é sinal da ausência da graça de Deus. Cara, isso é estranho, né? Isso é muito estranho. E aí eu sinto que agora eu dei uma introdução melhor para poder entrar nesse texto aí de Marcos. É longo, mas vale a pena, tá? Isso daí é uma história, não sei se é uma história ou uma parábola famosa
que lá em Marcos 10, 17 a 27, conta, na verdade eu até cortei, vou ler só até o 25, que diz assim: quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu, Jesus deu um puxão de orelha, né? 18, Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Aí, olha que bacana, tá? Olha que legal. Primeiro Jesus deu uma puxada de orelha, agora a palavra diz que ele olhou para ele com amor, né? Ele foi tranquilo, Jesus não queria botar o cara para baixo. Jesus queria falar com mansidão, com amor, o que realmente importa. Então, versículo 21. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Vou ler de novo. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele tinha muitas propriedades. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, olha só que coisa, cara. Depois venha e siga-me. Ou seja, não tem como seguir Jesus antes de você se desprender das seguranças que você tem desse mundo. Não tem como. Isso aí é profundo pra caramba, cara. Isso é uma palavra que, sabe, isso é uma palavra que tem o corte para mudar o rumo de muitas vidas por aí. Então, guardem isso no coração, pessoal. Não dá para seguir Jesus preso a coisas do mundo. Não tem como. Não tem como. Agora aqui um trecho, a partir do versículo 18. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo devia chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Então aqui eu vou dar uma breve interrompida para poder passar uma ideia, tá? Ou melhor, não vou passar a ideia não, porque senão vou demorar muito, mas por favor, veja no meu vídeo anterior, quando eu falei a respeito de ler sempre o contexto da leitura bíblica que está diante de você, tá? Então tem todo um contexto aqui que levou João a estar tratando especificamente desse assunto, né? Pessoas que infiltradas na comunidade que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que ficavam criando várias confusões, e aí o pessoal foi ficando meio inseguro, tá? Então realmente tem muitos mentirosos no mundo. Inclusive, deixa eu continuar a leitura aqui, que eu sublinhei ali, ó, versículo 20. Vocês, porém, receberam a unção que vem do Espírito Santo, de modo que todos vocês possuem a sabedoria. 21. Eu lhes escrevi, não porque vocês ignoram a verdade, mas porque a conhecem e sabem que da verdade não sai mentira. Quem é o mentiroso? É quem nega que Jesus é o Messias. E esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. E quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. Então, quando eu aprontava esse material aqui, eu fiquei pensando, cara, quantos mentirosos, né, surgem no mundo. E aí a gente vê aqui essa epístola que os cristãos, eles iam se deparando sempre, até hoje, né, cara? Até hoje, muito charlatão. Então, os cristãos lá no início, a diferença é que hoje já tem tudo muito, muito estável, muito sólido, né? E naquela época eles estavam escrevendo a história. Então, eles se depararam com mentirosos, que eram verdadeiro anticristo. E para os dias de hoje, o que eu tenho a dizer é para ter muito cuidado
com as fontes que você escuta e que te influencia, tá? Porque se eles negam, se eles negam essas fontes ruins, se eles negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se afaste. Porque esses daí são verdadeiras sementinhas do mal. Estão passando demônio adiante. Se afasta. Quanto a vocês, versículo 24, quanto a vocês, tudo o que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se permanecer em vocês tudo aquilo que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez. Olha aí que linda a promessa. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Versículo 26, eu escrevi isso a vocês, por causa daqueles que procuram desencaminhá-los. Que legal, ó. Muito legal essa palavra, e eu digo que até hoje, tá? Até hoje. Eu digo até hoje, mas a verdade é que, né, não para hoje. Continua, tá ficando cada vez pior. Que tem muitas pessoas que vão tirando cristãos do caminho da verdade. Então, duas coisas que me veio à mente, né? Faculdade e trabalho. Então, o que eu vejo as faculdades? Inversão de valor completo. Então, demoniza cristianismo e santifica satanismo, né? Então, como é que isso acontece? Chopada de medicina, orgias de não sei o que, festa daquilo outro, né? E nas empresas, que parece mais uma fábrica de demônio, então, colega de trabalho ensinando ao outro como é que traz esposo, como é que traz esposa, arrumando amante, como é que rouba dinheiro de cliente, como é que faz esquema de superfaturamento com fornecedor, por aí vai. É uma coisa terrível. E muita gente pergunta, mas Júlio, é tão difícil, cara. É porque na época de Jesus era diferente. Não era não, cara. Não tô falando nada demais. Tô falando de gente indo pra orgia e gente que trabalha de forma desonesta. E é a mesma coisa que João falava naquela época. Olha aqui, ó, Lucas 3, versículos de 10 a 14. Isso daí é quando o pessoal ia até João, né? João Batista, tá bom? As multidões iam lá para ser batizado, para se arrepender do pecado e aí ser batizado. E aí eles perguntavam para João Batista, né, a respeito do arrependimento do pecado. Então, o que nós devemos fazer, João Batista? Versículo 11. Ele respondia, quem tiver 2 túnicas, ou seja, 2 roupas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça a mesma coisa. Ou seja, você tem aí 1 quilo de arroz em casa, tem gente passando fome, dá meio quilo para ele, você fica com meio quilo. Alguns cobradores de impostos também foram para ser batizados e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Então agora já foi cobrador de imposto. Então João respondeu para esses, não cobrem nada além da taxa estabelecida. Então alguns soldados também perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não maltratem ninguém, não façam acusações falsas e fiquem contentes com o salário de vocês. Tomar uma água aqui rapidinho. Bom, muito claro aí. Nós vemos que não estamos falando nada de outro planeta, né? É vida honesta, pura e simplesmente. Então, versículo 27 aqui, vamos ler. Vocês receberam de Jesus a unção que permanece em vocês, e já não tem necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, como a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa, lhes ensina tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado. Permaneçam com ele. Então aqui, olha, João tá falando nesse versículo 27 do Espírito Santo, tá? E aí eu recorro àquela mesma passagem do Evangelho de João que nós vemos anteriormente. Aqui eu vou ver só o versículo 26, que ele diz aqui, ó, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome. E aqui o João falou, vocês receberam de Jesus, a unção permanece em vocês. É isso. Ele ensinará a vocês, aí eu estou voltando aqui de novo para o 26, ele ensinará a vocês todas as coisas. Então aqui está dizendo também no versículo 27 desse capítulo 2 da primeira epístola que o Espírito Santo ensina tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado.
E complementando do versículo 26 diz lá, né? E fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Esse eu era Jesus falando. Ou seja, realmente está batendo aqui com o versículo 27 de João falando que o Espírito Santo, que é a unção, ele nos ensina tudo aquilo que Jesus ensinou. E está dizendo, permaneçam com ele, permaneçam. Versículo 28. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com Jesus. Assim, quando ele se manifestar, nos sentiremos seguros e não fracassados por estarmos longe dele no dia da sua vinda. Esse dia da sua vinda é o quê? É a segunda vinda dele, tá? Que até coloquei aqui um trecho de Atos 9 a 11. Não vou ler tudo. Quem quiser ler pode dar um pause aqui no vídeo para ler. Mas é só mesmo porque lá no versículo 11 diz lá, né, que os dois homens vestidos de branco falaram para os apóstolos que Jesus foi tirado de vocês e levado para o céu. Virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Então aqui João, nesse versículo 28, na parte de cima do slide, está dizendo aqui, ó, pessoal, permanece com Jesus, tá? Porque aí quando ele voltar, vocês não vão se sentir fracassado, né? Vocês vão estar seguros. Versículo 29, vocês sabem que Jesus é justo. Reconheçam, pois, que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. Então, qual a mensagem de Deus para mim hoje, né? Né? Antes de eu entrar aqui na minha mensagem, o que você sente? Se é algo útil, né? Alguma coisa impactante que ficou ressoando dentro de você? Pô, anota isso aí, se isso aconteceu contigo, do tipo, pô, ouvi aquele versículo tal que, pô, foi o bicho. Então, ó, anota isso, cara, porque te impactou, pode ter sido o Espírito Santo abrindo teus olhos para aquela palavra, tá bom? Então aqui eu vou compartilhar o que para mim, tá? O que para mim foi a mensagem. Não amem o mundo, versículo 15, né? Não amem o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo, ok? E agora um ponto importante, como posso aplicar isso em minha vida, né? No meu caso, relacionado a essa palavra aqui, de não amar as coisas do mundo, a forma como eu aplico isso na minha vida tem muito a ver com uma passagem que a gente nem leu hoje juntos, tá? Mas que é um complemento de um trecho que nós lemos antes, está lá em Mateus 6, de 31 a 34, diz assim, portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Olha aí está o centro, ó. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, hein? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas, ou seja, essas coisas não são essenciais. Essas coisas são acréscimo, ok? Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta cada dia a própria dificuldade. Tá ok, meus irmãos? Então, ó, que Deus te abençoe, que você se esforce para cumprir a missão apostólica de evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, amém.